Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de aplicações do diodo, nossa quinta aula sobre circuitos retificadores monofásicos. Os objetivos dessa aula são entender o funcionamento a fim de dimensionar os retificadores de meia onda, de onda completa em ponte e de onda completa com tapa central, com e sem um filtro capacitivo, e entender o efeito aqui do filtro capacitivo no funcionamento e no dimensionamento do retificador. Pré-requisitos basicamente é entender e saber utilizar a curva característica e os modelos equivalentes dos diodos, ok? O modelo ideal e simplificado. Bom, o retificador mais simples seria o retificador de meia onda. Ele tem imagina uma fonte de tensão senoidal, um diodo e a resistência de carga em série, ok? Aqui em analógica, vamos abordar apenas a resistência sendo considerada como carga resistiva. Em eletrônica de potência, a gente vai ver umas cargas mais complexas e o impacto no funcionamento. Bom, então se eu tenho esse circuito, a questão é como que fica a forma de onda da tensão de saída, certo? E para isso a gente tem que identificar, saber utilizar o modelo do diodo em questão. No caso, esse aqui é um modelo simplificado, com VF, uma tensão de 0,7 volts, por exemplo. Ok, mas a gente vai tratar aqui, considerar como se fosse o modelo ideal, ok? VF igual a zero. Certo? Então, sendo assim, isso quer dizer que no semiciclo positivo, a tensão positiva está nesse terminal, a negativa está nesse terminal, e isso tende a polarizar diretamente o diodo. O diodo diretamente polarizado, então, pode ser substituído simplesmente por um curto-circuito, e aí eu tenho que a minha carga está diretamente em paralelo com a fonte de tensão, certo? Então, na tensão de saída, eu vou ter também a tensão de entrada e a tensão do diodo, como é um curto-circuito, vai ser igual a 0 volts. No semiciclo negativo, agora o potencial positivo está aqui embaixo, o negativo aqui em cima, e aí o que ocorre é a polarização reversa do diodo e ele opera como um circuito aberto. E se não está circulando corrente na carga, R vezes I igual a zero, quer dizer que a tensão de saída vai ser igual a zero, tensão de saída nula. Se a tensão de saída está a zero, se eu aplicar a lei de circuito aqui, a lei de Kirchhoff, a gente pode ver que a tensão do diodo vai ser igual à tensão de entrada, que nesse momento está no semiciclo negativo. Ok. Bom, por dimensionamento do nosso retificador, a gente precisa calcular as tensões médias eficazes, especialmente do diodo, que é o elemento que a gente deseja dimensionar, certo? Definição de tensão de valor médio de uma variável, 1 sobre período, integral de 0 a período da variável em questão, que no caso é a própria tensão de saída. Então, o que a gente tem que enxergar é que a gente quer integrar essa forma de calcular o valor médio dessa forma de onda aqui, ou seja, de 0 a π ela vai valer a tensão de entrada, vai ser igual a tensão de entrada, e de π a 2π vai ser igual a zero, certo? Então, atenção aqui nos intervalos de integração, tente enxergar bem a forma de onda que vocês estão tentando integrar ou tentando calcular o valor médio, certo? Então, Vm é constante, passa para fora, essa parte aqui não contribui para o valor médio, integral dá nula, certo? Integral de seno menos cosseno, de π até zero. Ok, então resolvendo aqui cosseno de π menos cosseno de zero, eu vou chegar à conclusão que minha tensão de saída média vai ser igual ao valor de pico, ou o valor máximo da tensão de entrada senoidal, dividido por π. Ok? E a corrente média, como essa tensão está sendo aplicada numa carga resistiva, eu tenho que a minha corrente média vai ser simplesmente a tensão de saída média dividido pela resistência. Próximo passo agora é determinar a tensão e corrente eficaz na saída. Então, tensão é a mesma coisa que o valor médio, só que utilizando a definição do valor eficaz, ou seja, V0 ao quadrado, vai ser 1 sobre o período integral de 0 a período da função da tensão de saída ao quadrado. Lembrando que a função da tensão de saída é a mesma de antes, ok? Então, de 0 até π, ele segue a forma de onda da tensão de entrada, e de π até 2π é igual a zero, então não vai contribuir para o valor eficaz. E vou resolver a integral, seno ao quadrado, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado é meio mais meio de cosseno de 2 ômega t. Interessante decorar essa relação trigonométrica, que fica fácil de resolver, certo? E desenvolvendo a integral aqui, certo? A gente chega nesse valor aqui, essa parte aqui não vai contribuir,
certo? E a gente chega que o valor eficaz da tensão de saída, ok, vai ser igual a metade do valor de pico para essa forma de onda aqui, ou seja, só o semiciclo positivo e zero durante o semiciclo negativo. Então, e a corrente, da mesma forma que o valor médio, a corrente eficaz de saída vai ser o valor eficaz da tensão de saída dividido por R, ok? Os esforços do diodo, a corrente, como é um circuito série, a mesma corrente que passa na carga é a mesma corrente que passa no diodo, então, tanto em valores médios quanto eficazes, a corrente no diodo é igual à corrente na carga, ok? A tensão de pico inversa máxima no diodo vai ser igual à própria tensão de entrada, ok? E com esses parâmetros já é possível entrar em sites de fabricante e determinado isso aqui, você pode dimensionar o diodo mais adequado para o retificador de meia onda. Fazendo a mesma coisa para o retificador de onda completa, o de onda completa é composto por 4 diodos dispostos nessa situação aqui. Eventualmente vocês encontram um circuito um pouco desenhado diferente, mas é exatamente o mesmo circuito, certo? E a ideia é que durante o semiciclo positivo, então eu vou tender a polarizar diretamente o diodo D1 e o diodo D4, e aí eles ficam diretamente polarizados, viram curto-circuitos, certo? E com isso vai passar a corrente nesse sentido da carga aqui, certo? E a tensão de saída vai ser positiva. No semiciclo negativo, ou seja, de π a 2π, agora meu positivo está aqui embaixo, o negativo está aqui em cima, então agora eu vou tender a polarizar diretamente os diodos D3 e o diodo D2. Eles se tornam curto-circuitos e a corrente agora vai circular nesse sentido aqui, certo? E repara que do ponto de vista da carga, a corrente vai estar circulando no mesmo sentido de antes. Então a tensão vai ser retificada, a tensão vai ter a mesma polaridade de antes. Ok, o semiciclo negativo é rebatido aqui do ponto de vista da carga, certo? E a tensão do diodo D1, nesse caso, vai ser a própria tensão de entrada também. Ok, só que agora negativo ele fica reversamente polarizado. Tanto o diodo D1 quanto o diodo D4 têm os mesmos valores de tensão reversa. Tensão e corrente média na saída, mesma coisa. Aplicar a definição de tensão e corrente média na saída. Ok, repare que eu tenho um período da forma de tensão de saída em T sobre 2, certo? Então eu posso utilizar isso aqui, 1 sobre período, certo? Vem daqui até π, certo? De 0 até π, certo? Que é o período do ponto de vista da tensão de saída, certo? Vm seno de ômega t. E da mesma forma que antes eu resolvo a integral e chego à conclusão que o valor médio da tensão de saída por retificador de onda completa é igual a 2 vezes Vm sobre π, 2 vezes o valor que eu tinha obtido com o retificador de meia onda, o que faz sentido, já que em termos de valores médios o que interessa é a área abaixo da forma de onda da função da tensão de saída. Como antes eu tinha apenas o positivo e não tinha o negativo, e agora eu tenho os dois, quer dizer que eu tenho o dobro da área, então o dobro do valor médio como esperado, certo? E a corrente média também é a mesma coisa. Tensão e corrente eficaz, mesma coisa, ok? Só que utilizando a definição de valores eficazes que vocês viram lá em circuitos. Então resolvo a integral da mesma forma que antes, ok? Mas como é o quadrado, né, o valor eficaz na verdade não vai ser o dobro, como foi no caso do valor médio, né, vai ser Vm sobre a raiz de 2, enquanto no retificador de meia onda era Vm sobre 2, ok? Então repara que não é simplesmente o dobro por conta do termo quadrático aqui, certo? E o valor da corrente eficaz de saída é tensão eficaz dividido por R, continua valendo a lei de Ohm aqui, já que a resistência tem a característica de linearidade. Os esforços nos diodos, corrente média. A corrente média no diodo vai ser metade da corrente média de saída. Deixa eu mostrar aqui, vamos voltar alguns slides para mostrar o circuito. Se a gente olhar, a corrente de saída está aqui, certo? E nesse nó aqui eu tenho uma divisão. Eu tenho que ID1 mais ID3 vai ser igual a I0. Como o circuito é simétrico, ou seja, ID1 é igual a ID3 em termos de valores médios, não instantâneos, mas sim de valores médios, quer dizer que a corrente média ID1 é igual à corrente média em ID3 e a soma das duas correntes vai me dar
a corrente média de saída, certo? Ou seja, a corrente média em cada um dos diodos é metade da corrente de saída. Isso também vale para os diodos D2 e D4. Ok? E a corrente eficaz no diodo, repara que a corrente no diodo é essa forma de onda aqui. Eu já calculei anteriormente o valor eficaz para essa forma de onda aqui, que tem um semiciclo passando e o outro cortado, que é o valor de pico dessa forma de onda dividido por 2. O valor de pico dessa forma de onda continua sendo Vm sobre R, dividido por 2 me dá o valor eficaz da corrente no diodo. E a tensão de pico inversa ainda vai ser o valor máximo da tensão de entrada. Então, o terceiro e último retificador que a gente vai estudar aqui é o retificador de onda completa com tapa central. Necessariamente ele precisa de um transformador, okay? Já que eu preciso desse ponto central aqui, que eu não teria, preciso de 3 terminais, o que não teria numa fonte de tensão senoidal pura. Certo? A ideia do transformador, para quem não estudou, é que se eu aplico uma tensão aqui, por exemplo, 220, se eu imaginar que eu estou usando o transformador 220 para 15 mais 15, um transformador típico comercial, para fonte auxiliar, então quer dizer que se eu tiver 220 volts aqui, eu vou ter 15 volts aqui e 15 volts aqui. Certo? E esse ponto aqui, na verdade, indica a polaridade, ou seja, no momento que eu estiver no semiciclo positivo aqui, eu também vou estar no semiciclo positivo aqui nesse sentido, e aqui também semiciclo positivo nesse sentido. Quando estiver no semiciclo negativo aqui, essa seta vai estar para baixo aqui também, essa seta vai estar para baixo aqui também. Ok? Então, vamos imaginar agora o semiciclo positivo. Então, eu tenho potencial positivo nesse terminal, negativo nesse terminal, positivo aqui, negativo aqui, certo? Então, tem a tendência de polarizar diretamente esse diodo para seguir a corrente nesse caminho aqui, certo? E reversamente essa tensão, repara que essa tensão desse enrolamento mais a desse enrolamento se somam e polarizam reversamente o D2 que fica em circuito aberto. Ok? Então passa a circular a corrente nesse sentido aqui e aparece a tensão de saída refletida ao lado secundário na carga. Ok? E a tensão no diodo D1 fica igual a zero. No semiciclo negativo, agora minha tensão foi invertida, eu tenho positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. Então, repare que eu tenho agora a tendência a polarizar diretamente o diodo D2, que vai entrar em condução. Então, vai ser esse aqui, vai ser o caminho da corrente. Repare que do ponto de vista da carga, a corrente está seguindo o mesmo sentido de antes, que no outro semiciclo, ou seja, houve a retificação do sinal. E o diodo D1 recebe essa tensão, mas essa tensão aqui ele fica reversamente polarizado devido à soma dessas duas tensões. Ok? Então, na tensão de saída ela é retificada e a tensão do diodo é a soma das duas. Repare que a tensão do diodo aqui foi aumentada. Na verdade, vai ser 2 vezes a tensão de entrada refletida ao lado secundário. Ok? E agora vamos calcular os esforços novamente. Tensão média de saída, repara que é o mesmo valor, mesma forma de onda que eu tinha antes, então o valor médio esperado é o mesmo do retificador de onda completa em ponte, certo? E o valor médio também vai ser o mesmo, ok? Já que se trata da mesma forma de onda, resulta no mesmo valor médio, tanto de tensão quanto de corrente. Mesma coisa com relação à tensão e corrente eficaz na saída, é a mesma forma de onda, então o mesmo valor eficaz de tensão e corrente na carga, ok? No cálculo dos esforços, o que tem de diferente, na verdade, cada diodo vai receber somente um semiciclo, certo? Da mesma forma que o retificador de onda completa. Então, a corrente média no diodo também vai ser 0,6 sobre 2, certo? Se a gente voltar aqui no circuito anterior, a gente pode analisar que como a corrente de saída passa aqui, esse nó aqui, a corrente em ID1 mais a corrente em ID2 vai ser igual à corrente de saída, isso em termos de valores instantâneos e também em termos de valores médios. Então, como o circuito também tem simetria, quer dizer que a corrente média em ID1 vai ser igual à corrente média em ID2 e a soma dos dois vai dar a corrente média de saída. Em termos de valores eficazes, eu vou ter a mesma forma de onda, então o valor eficaz da corrente no diodo também vai ser igual de ponte completa, só que são só apenas 2 diodos, no ponte completa seriam 4 diodos. E a grande diferença aqui é a tensão, além do número de diodos, que são 2 em vez de 4 do ponte completa, a tensão de pico inversa é 2 vezes a tensão máxima no secundário do transformador.
ok? Então eu teria que usar menos diodos, mais 2 diodos de maior tensão do que no ponte completa. Essa seria a grande diferença. Bom, falando um pouquinho aqui de filtros a capacitor, ainda não vou falar de fontes reguladas, ok? Vai ficar para a próxima aula. Estou adiantando essa aula para a questão de sincronismo com o laboratório, mas vamos imaginar um exemplo bem simples aqui, que eu quero alimentar, por exemplo, uma porta lógica, certo? O datasheet dessa porta lógica me dá aqui valores da tensão de alimentação, até 18 volts, certo? Digamos, é o máximo suportado, embora o recomendado seja de 3 a 15 volts DC, certo? Então, como que eu posso obter essas condições desejadas pelo componente a partir da minha rede elétrica, que é 220 alternado? Ok, então, primeira coisa que fica evidente é a questão do valor da tensão. Eu tenho 220 volts aqui, eu quero 15, então necessariamente vou precisar de alguma coisa para abaixar essa tensão. Usualmente se faz isso por um transformador de baixa frequência, ok? Usualmente, na verdade, antigamente, hoje em dia, as fontes chaveadas são mais utilizadas, vocês vão ver em eletrônica de potência, mas digamos que um pouco mais antigamente, em algumas aplicações ainda se utiliza um transformador de baixa frequência aqui, que vai baixar de 220 alternado para 15 volts alternado também. Então 15 volts alternado ainda não é adequado para alimentar esse circuito integrado aqui, certo? Então eu uso um retificador que vai resultar nessa forma de onda retificada aqui. E primeira questão, né? Essa forma de onda retificada aqui seria adequado para alimentar esse circuito integrado aqui? Ele ia funcionar corretamente? Certo? Se a gente verificar, eu tenho que o valor máximo dessa forma de onda, já que aqui é 15 volts eficaz, vai ser 21,2. Mas ela é pulsada, então tem momentos que bate em 0, tem momentos que bate em 21,2 e o valor médio está em 13,5, ou seja, o valor médio, em termos de valor médio, ele está dentro das condições recomendadas, 13,5 volts. Mas em determinados instantes ele está acima da tensão máxima admitida, certo? Então é muito provável que instantaneamente aqui ele vai passar dos 8 volts e provavelmente vai queimar o circuito integrado. Ou se por acaso ele sobreviver nesse valor máximo, quando ele chegar em 0 volts aqui, esse cara aqui vai parar de funcionar e vai parar, obviamente, de realizar as funções esperadas por ele. Ok? Então, digamos, se ele não queimar, ele vai ficar a cada semiciclo, ele vai ficar funcionando e parando de forma intermitente. Certo? Isso se ele não queimar antes. Ok, então dá para ver que não é uma forma adequada de se alimentar um circuito integrado, uma porta lógica, por exemplo, mas não só isso, maior parte dos circuitos eletrônicos precisa de uma tensão com uma baixa ondulação, certo? Baixa ondulação é exatamente isso aqui, ou seja, eu tenho um valor médio de tensão que está dentro do recomendado com algumas ondulações, elas se desviam um pouco para cima, um pouco para baixo do valor médio, ok, mas digamos dentro do que seja aceitável para o dispositivo, aí depende do requisito da carga, certo? E o capacitor de filtro tem exatamente essa propriedade de filtrar essa componente de 120 Hz que eu tenho aqui, certo? E atenuar essa ondulação de 120 Hz para um valor bem mais baixo, ok? Agora vamos ver como que a introdução do filtro capacitivo afeta o funcionamento do meu retificador, ok? Aqui eu vou exemplificar para o retificador de meia onda, mas essa ideia pode ser estendida para os retificadores de onda completa também. Então, vamos imaginar a primeira etapa e vou imaginar a partir desse instante T0. Ou seja, né? Então, digamos que a tensão no capacitor estava com um valor qualquer abaixo do valor máximo e num determinado instante a fonte de tensão de entrada está subindo e em determinado instante a fonte de tensão de entrada vai tender a ultrapassar o valor da tensão do capacitor, o que ocasiona uma polarização direta do meu diodo. E ele entra em curto-circuito, certo? Quando ele entra em curto-circuito, obviamente, o meu capacitor e a minha carga fica diretamente em paralelo com a fonte, ou seja, ele vai conseguir carregar a minha tensão e a minha carga vai enxergar também essa forma de onda, entre T0 e T1. E a corrente no diodo vai ser, obviamente, a soma da corrente no capacitor, já que ele vai estar carregando o capacitor nesse instante, mas também ele vai estar alimentando a carga, ok? Como usualmente a gente trata essa ondulação como sendo inferior a 10%, a gente muitas vezes considera essa tensão como sendo constante em torno do valor médio.
Entretanto, após a tensão do capacitor chegar no seu valor máximo, repare que a tensão de saída tende a cair de forma mais rápida do que o próprio decaimento exponencial do capacitor, certo? Ou seja, né, o potencial no cátodo do diodo fica mais positivo do que o potencial no anodo do diodo, e ele fica reversamente polarizado, vira um circuito aberto, e eu tenho um capacitor descarregando na carga com comportamento exponencial que pode ser aproximado aqui de uma forma linear sem grande perda de precisão, certo? Então, repare que a corrente do capacitor é invertida e ele sozinho tem que aguentar, e obviamente ele tem que ter um certo valor de capacitância para que ele se descarregue dentro do valor desejado, ok? E atinge o valor mínimo de tensão que eu quero, certo? Bom, para calcular essa capacitância, então, para me dar essa ondulação desejada, né? Se eu tenho aqui um valor máximo de tensão no capacitor e aqui um valor mínimo de tensão no capacitor, quer dizer que o capacitor entregou uma certa energia. Eu tinha um meio de VC máximo ao quadrado aqui, e aqui eu tenho meio de VC mínimo ao quadrado. Essa diferença entre os dois é o que foi entregue à carga, ok? E se eu multiplicar esse pacote de energia aqui pelo número de vezes que eu estou, pela frequência que eu estou entregando isso à carga, isso me dá aproximadamente a potência que eu tenho entregue à carga. Ok? Então, fazendo essas contas aqui, vai ser o ΔE multiplicado por F. Certo? E, bom, manipulando aqui, eu posso fatorar esse termo aqui de VC ao quadrado menos VC mínimo ao quadrado, como sendo a diferença entre VC máximo e VC mínimo, que é a ondulação de tensão no capacitor que eu estou querendo calcular, ou que é dada para calcular a capacitância. E o valor de VC máximo mais VC mínimo, vezes multiplicado por 2, vai me dar o valor, aproximadamente o valor da tensão média no capacitor. Ok, essa aproximação é válida quando a ondulação é menor do que 10 a 15%. Então, agora, substituindo aqui o VC médio, o ΔVC, isolando o valor da capacitância, eu chego na minha equação para encontrar o valor da capacitância por uma dada tensão de saída, ondulação desejada na saída, potência de saída que minha fonte ou meu capacitor vai alimentar, e a tensão média de saída, e essa daqui é a frequência da rede por um retificador de meia onda, e 2 vezes a frequência da rede se for um retificador de onda completa, já que no retificador de onda completa isso daqui vai estar sendo feito também no semiciclo positivo, ou seja, 2 vezes por ciclo eu vou estar carregando e descarregando os capacitores. Ok? Por isso que apareceria o 2 aqui de onda completa. Ok, essa figura mostra um pouquinho melhor o VC mínimo, o VC máximo e o valor médio. Então, na verdade, eu estou aproximando isso aqui como se fosse completamente linear, e aí o VC médio realmente é a média aritmética de VC máximo e VC mínimo. Ok. E, bom, agora já pensando no dimensionamento do indutor, reparem que a minha fonte de entrada vai alimentar a carga apenas nos momentos da primeira etapa, ou seja, nos momentos que o diodo está diretamente polarizado. Durante esses momentos, a rede elétrica vai estar transferindo, o meu power supply vai estar fornecendo corrente para a carga, em paralelo com o capacitor, certo? E durante os momentos que o diodo está reversamente polarizado, a corrente na rede simplesmente é zero, ok? Certo? Então, é interessante calcular esse ângulo de condução do diodo, que a gente chama, que pode ser dado em graus ou em milissegundos mesmo, certo? Então, vamos dizer que a minha tensão da rede segue um valor cossenoidal aqui, Vm cosseno de ômega t, certo? Eu botei em função do cosseno só para chegar numa equação diretamente mais simples, ok? Certo? Então, eu tenho que em menos θc, ou menos ômega vezes Tc, eu vou ter o valor mínimo da tensão do capacitor, isolo Tc e aí encontro o ângulo de condução do diodo, ok? Aqui em milissegundos. Certo? Destacando que esse ômega aqui, sempre, independente de se onda completa ou meia onda, isso aqui é relacionado à forma de onda da rede, ou seja, é só sempre 60 Hz ou 50 Hz. Ok? O valor da corrente
Bom, além desse ângulo de condução, eu tenho o valor de pico dessa corrente aqui, que é um valor importante para o dimensionamento do diodo. Ok? Então, isso eu posso encontrar simplesmente usando a equação da tensão que relaciona a corrente e tensão no capacitor. Isso é igual a CdV/CdT. Durante esse período, intervalo aqui de T0 a T1, a tensão no capacitor vai ser igual à própria tensão de entrada, certo? Então, eu vou derivar e chego aqui que C é igual a menos C vezes a tensão máxima de entrada, vezes ômega, vezes seno de ômega t, certo? E o valor da corrente de pico vai ocorrer exatamente nesse instante, menos ômega tc, ok? Substituo aqui, certo? E encontro aqui que a minha corrente de pico vai ser igual a esse valor aqui, dado por essa equação, certo? Substituindo esse ângulo TC e a capacitância pelas equações que eu desenvolvi anteriormente, eu posso encontrar uma equação direta aqui para o valor de pico da corrente e posso chegar numa aproximação que fica uma equação mais simples, certo? Que a corrente de pico vai ser o quê? 2 vezes a potência de saída dividido por VC médio, 1 sobre TC vezes F, me dá uma boa aproximação qualquer uma dessas equações aqui, certo? E o interessante, né? Então, se eu pegar aqui a equação do ângulo de condução e do valor de pico dessa corrente, ok? Como uma função da potência e da capacitância, então reparem que o ângulo de condução varia de acordo com a relação entre o VC mínimo e o VC máximo, ou seja, quanto menor for o VC mínimo, maior vai ser o ângulo de condução. Repare que o VC mínimo aqui, a ondulação é menor, então o VC mínimo é maior, então o ângulo de condução foi reduzido. Okay? Por outro lado, né, eu tenho que entregar a mesma potência. Vamos imaginar, eu só estou variando a capacitância e querendo alimentar a mesma carga, certo? O valor médio daqui para cá variou muito pouco. Então, o V ao quadrado sobre R sobre a carga, né, ou a potência entregar a carga, tende a variar muito pouco, certo? Mas o ângulo de condução aqui variou consideravelmente. Então, eu tenho que entregar a mesma potência para a carga, ok? O VC médio é praticamente o mesmo, só que num ângulo TC muito menor, certo? Então, ou seja, se o ângulo TC diminuiu, certo? O que tem que acontecer é aumentar o valor de pico dessa corrente, já que apenas durante esses instantes que a rede está transferindo energia dela para a carga e para o capacitor, ok? Então, repare que valores muito elevados de capacitância me levam a ângulos de condução muito pequenos e também valores de pico de corrente muito altos. E isso aqui a rede elétrica vai ter que entregar esse tipo de forma de onda de corrente, ou seja, com uma altíssima distorção harmônica na corrente. Eu tenho muitas harmônicas na componente de corrente e isso eventualmente pode afetar, se a potência for muito alta, pode afetar o meu transformador que está lá atrás, alimentando aqui. Se for simplesmente um transformador auxiliar, esses comerciais de 220 para 15 volts, por exemplo, ele tem que ser dimensionado para suportar esse tipo de corrente. Ok, se for lá em potência, a gente vai ver um retificador de maior potência, o próprio transformador de distribuição que vai enxergar a corrente aqui e a gente pode estar prejudicando o funcionamento até de um transformador de distribuição, obviamente, se a potência do retificador for relevante. Então, por dimensionamento do filtro, então, como eu falei, a gente vai utilizar o ângulo de equação para determinar o ângulo de condução, para determinar o valor de pico da corrente, que vai ser o pico repetitivo, já que a todo ciclo vai estar ocorrendo isso, se for um retificador de onda completa, tanto no positivo quanto no negativo, certo? E os dados de taxa de diodos normalmente dão essa corrente de pico repetitiva. Vocês vão ver aqui no exemplo que ela é bem mais alta que o valor de carga, certo? Também tem que suportar o valor da corrente eficaz e do valor médio, e com a corrente média eficaz eu também consigo calcular a potência dissipada no diodo, ok? E eu tenho a corrente de Rush, eu vou mostrar para vocês por simulação, certo? Ela é usualmente limitada por um circuito auxiliar, dependendo aí da potência da sua fonte, ok? Então, eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício aqui, projetar um retificador em ponte completa com filtro capacitivo, considerando esses dados, tensão de entrada 12 volts eficazes, potência aí 10 watts, para vocês determinarem a capacitância e projetar o circuito, ou seja, né, qual capacitor e diodo comerciais vocês utilizariam para atender essas especificações aqui, certo? Considerem, eu não dei ondulação,
ondulação de 10% de tensão no capacitor, ok? Então, pessoal, vamos passar rapidamente aqui a simulação do retificador de meia onda, ok? Então, vamos usar com uma especificação um pouquinho diferente do que eu dei para vocês, 15 volts, 10 watts, adotado 10% de ondulação, 60 Hz na rede. Eu vou considerar aqui sempre o modelo ideal do diodo. Quando eu gravar aula de fontes reguladas de tensão, vou chamar um pouquinho mais atenção para a questão daquela tensão dos diodos, ok? Então, a tensão máxima do capacitor vai ser o valor de pico da tensão de entrada, que é o valor eficaz vezes a raiz de 2. A tensão mínima do capacitor vai ser 1 menos a ondulação percentual, ou 0,9 no caso aqui, vezes VC máximo. O delta VC, VC máximo menos VC mínimo, e o VC médio, a média aritmética entre VC máximo e VC mínimo. Como é o retificador de meia onda, a frequência que vai ser utilizada no cálculo do capacitor vai ser a própria frequência da rede, 60 Hz. Substituindo os valores aqui, 3.9 milifarad aproximadamente, que é o que eu coloquei aqui. E a resistência de carga para a minha potência dada vai ser o VC médio ao quadrado sobre a potência 40.6, que é o valor da resistência de carga que eu coloquei aqui. Deixa eu ilustrar. Bom, vamos determinar aqui já também o ângulo de condução. Então, repare que o ângulo de condução, utilizando a equação aqui, é 1,2 milissegundos, mais ou menos. Ok, já vou falar aqui que é isso que eu estou mostrando aqui. Ok. O valor de pico da corrente na rede, 13,6 A, ou usando uma forma um pouco mais aproximada, ok, 13,8, 13,6, dependendo um pouquinho da aproximação, mas reparem que resultam em valores bem próximos, ok? Então, usualmente eu costumo utilizar essa equação aqui, que é mais simples, certo? E em termos de valores eficazes, no diodo é só integrar aquela forma de onda, eu aproximo a forma de onda da corrente de diodo para uma triangular, certo? E aí eu chego nessa equação do valor eficaz resolvendo simplesmente essa integral aqui. Ok? Bom, vamos rodar a simulação aqui para comparar os resultados e vamos fazer alguns comentários. Então vamos pegar aqui a tensão de saída e vou colocar por cima aqui. Eu vou colocar primeiro a tensão de entrada e depois a tensão de saída. Ok, e vou colocar aqui também minha corrente no diodo, certo? Vou engrossar um pouco a forma de onda, não sei se vocês vão enxergar bem na gravação, ok? Então vamos dar um zoom aqui, forma de onda bem próximas ao esperado, ok? Mas vamos medir aqui o valor. E aqui a gente tem, que ele mostra que o meu ângulo de condução, deixa eu anotar aqui, vai ser 1,2 milissegundos. E o meu delta VC meu delta V0, 1,97. Bom, repare que eu estou com um erro pequeno, mas ainda tem um pequeno erro, né? Porque reparem que quando a gente calculou, deduziu a equação do cálculo da capacitância de filtro, né? A gente considerou que a energia entregue para a carga é dada pela diferença entre essa energia aqui e entre essa energia aqui. Agora repara que no momento que a gente faz isso, a gente está ignorando a transferência de energia nesse intervalo aqui, já que nesse intervalo aqui eu tenho uma transferência direta de energia, embora ele esteja carregando o capacitor com a mesma energia que a gente determinou, ele está entregando também diretamente um pouco de potência para a carga, ok? E isso aí a gente desprezou no nosso equacionamento, ok? Se a gente quiser considerar, agora sim, é só colocar esse fator 1 mais TC vezes F, ok? Que é 1,07, mas que usualmente isso não é considerado, ok? É mais preciosismo, porque na prática eu tenho não idealidades que tornam esse valor aqui um pouco mais próximo do que eu tenho na prática. Eu tenho impedâncias do transformador, usualmente, principalmente, certo? Que influenciam bastante
nisso daí. Ok, então reparem que agora o novo valor de capacitor ficou um pouquinho mais baixo, então vou colocar aqui, 3,64 mili. Vou rodar de novo aqui. Certo? Vamos dar um zoom novamente aqui. E vou pegar aqui. Então repara que minha ondulação de tensão agora ficou em 2,1, que é bem mais próximo. Um erro muito pequeno em relação ao calculado. Certo? E meu tempo aqui, meu ângulo de condução também ficou bem próximo aqui, cerca de 1,2 milissegundos. Ok? Mas esse fator aqui normalmente não é utilizado, apenas o preciosismo aqui, já que a gente está fazendo por simulação. Ok? Usualmente isso aí é desprezado. O valor de pico de corrente, então repara que a gente está aqui com um valor aqui de 13,8 ampere, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar esse valor direitinho. Certo? Então, o valor é bem próximo aqui. Deixa eu dar mais um zoom. 13,8, está bem próximo aqui. Certo? Esse pico aqui, na verdade, é um erro numérico do simulador, certo? Devido ao modelo que ele utiliza no diodo e ao passo de cálculo. Ok? Mas mesmo assim, o resultado não é muito impactado por isso. Certo? E sim, vamos determinar aqui a corrente eficaz. Deixa eu ver se eu peguei um período de tempo suficiente para ele determinar o valor eficaz. Vamos lá, valor eficaz da corrente no diodo. Aqui 2,09 ampere. Ok? Enquanto na equação dá 2,14 ampere, é um pequeno erro, bem razoável. Certo? Então, observe que mesmo as equações aqui mais aproximadas, elas modelam bem o funcionamento do circuito, certo? E com isso aqui vocês podem dimensionar, ok? Quando forem selecionar os componentes, vocês podem entrar em sites de fabricantes, por exemplo, digikey.com, certo? Ou newark.com, certo? Que são distribuidores aí de uma variedade gigantesca de componentes. Ok, lá também tem capacitores e diodos semicondutores. É interessante vocês brincarem e explorarem um pouquinho esses sites aqui. Certo, pessoal? Então, para finalizar, então, essa aula aqui procurou entender o funcionamento dos retificadores de onda completa e de meia onda, não só no sentido de entender o funcionamento, mas também para obter as equações e para vocês saberem dimensionar esses retificadores, ok? Já que vocês estão fazendo eletrônica analógica e fazendo engenharia, é importante vocês saberem dimensionar um circuito retificador prático, ok? E mais para frente, com um regulador de tensão também. Ok, pessoal, obrigado então.